dois pontos do discurso do Lula e eu também eu me impressionei, não pela capacidade retórica do Lula, isso é certo e sabido, mas a habilidade de uma síntese ao mesmo tempo em que se falou de tudo. É tudo em todo lugar ao mesmo tempo. O cara conseguiu pegar todos os pontos de relevância, não faltou nada. Não é como se dissesse assim, faltou o tempo, faltou falar daquilo, mas o tempo era curto. Não faltou falar de nada. Inclusive, ele agregou coisas que eu achei que ele não teria o foco por conta do tempo limitado. Venezuela e Cuba entraram na pauta de Lula. Lula que andou meio afastado de defender esses eixos de representação anticolonial, que são historicamente pontos de consideração do que representa de fato ser de esquerda na América Latina, né? Ao passo em que nós vemos o Lula no dia seguinte falando, né? Pô, talvez até numa autocrítica. Onde é que nós erramos, se é que nós erramos? Eles é que melhoraram, nós que erramos. Isso conecta com a fala do dia anterior. E vejo que é uma sinalização do Lula e uma reaproximação e talvez uma extensão de solidariedade à Venezuela com o que tem acontecido recentemente. Ele aproveitou para trazer, assim como aproveitou para falar de Bolsonaro sem precisar... talvez colocar isso de uma forma que trouxesse o Bolsonaro para a pauta, né? Falou não foi en passant, mas foi sem protagonizar o personagem e sim o fato, né? Foi condenado um ex-estadista pela primeira vez no Brasil, papapá. Não importa quem é o cara, importa que o Brasil combateu um ditador. E aí cita a Venezuela e depois... Um candidato autocrata. As expressões são muito boas. O candidato autocrata. E dá o recado, né? Olha, qualquer candidato autocrata que tenha no mundo, saiba que no Brasil a soberania e a democracia são inegociáveis. As palavras são muito bem escolhidas, né? Eu acho maravilhoso isso. Mas desculpa, eu te interrompi. Não, mas é exatamente isso. O texto é escrito de uma forma... Como eu disse, dá para imprimir, colocar na parede e colocar em casa como um quadro. E tem discursos colecionáveis na história da ONU, né? Mas esse, para mim, ele está num outro lugar. Ele está num outro lugar pela capacidade de síntese, de repertório e de abordagem dos temas que mudam, que faz a ONU ter um sentido, né? Que não é a ONU simplesmente como aquele espaço... como é que eu posso dizer assim? Eu não quero desmerecer, mas é um reduto puramente institucional, artificial, assim, né? Para não dizer outra coisa. Parece teatral, né? Quase. Teatral. O jogo de videogame com controle desligado, assim, né? Tá lá todo mundo café com leite, né? E aí não, ali eu particularmente, talvez eu esteja sendo até um pouco mais otimista, mas eu vejo que se há a chance de combater num curto espaço de tempo, para pegar um dos exemplos, o genocídio em Gaza, passa pelos discursos da ONU. Passa agora pelos discursos da ONU. Porque depois do que Lula fala, depois do que essa gente está falando lá sobre isso, não agir para combater isso só vai mostrar uma espécie de esvaziamento das lideranças globais. Não adianta Bélgica, Holanda, Noruega, França reconhecer o Estado da Palestina e continuar financiando Israel para massacrar o pouco que resta, né? Então, a partir dali, acho que o freio de mão pode ser puxado, professor. E tem essa coisa de que o discurso, além de tudo, ele dá todos os recados, né? Ele faz as cobranças, não é um discurso também etéreo, onde você diz, é bonito, isso aqui tem que ser feito, aquilo lá tem que ser defendido. Ele faz as cobranças. Então, ele faz as cobranças dos Estados Unidos diretamente em relação, e da Europa. Eu até vi muitas pessoas comentando que era dos Estados Unidos, mas a cobrança é para os Estados Unidos e para a Europa, de que não pode vender arma, de que tem que parar de vender arma para investir no desenvolvimento dos povos, no enfrentamento à fome e à miséria. Ele faz a cobrança em relação à COP30. Vocês não têm o direito, sabe How You Dare, né? Que a Greta Thunberg falou, né? Como vocês ousam, né? E o Lula fez essa fala ontem. Vocês não têm mais esse direito. Acabou, gente. Vocês têm a obrigação de chegar na COP30 e a cobrança é uma cobrança porque até o momento praticamente nenhum país anunciou o que vai levar para a COP30 de compromisso
E ele falou, e não tem compromisso, acabou a conversa, tem que botar dinheiro, né, tem que criar o fundo da proteção dos povos da floresta, botar dinheiro lá, porque os caras que estão preservando a floresta estão salvando a vida do mundo inteiro. Fala de misoginia, fala de xenofobia. É um absurdo, é até engraçado, o próprio embaixador esse falou, se a ordem fosse inversa, ou seja, se o Lula tivesse falado depois do Trump, todo mundo ia achar que ele tinha mudado o discurso para falar as respostas às barbaridades que o Trump falou, né? Porque o Trump levou 1 hora dizendo bobagem, perdido, igual um cego em tiroteio, né? Falando coisas absurdas, uma atrás da outra, mentiras, né? Mentiras, uma quantidade excepcional de mentiras. Nunca vi uma pessoa mentir tão compulsivamente num lugar desse, né, numa posição dessa, dizer que tem 17 trilhões de investimento nos Estados Unidos. Isso é mentira, mentira. E não é mentira porque ele não está bem assessorado, ele não sabe. Não, ele está inventando conscientemente para ludibriar o mundo. Até isso tem uma relação com o que a gente estava falando antes sobre o Congresso, que é o seguinte, esses deputados que se elegeram na esteira do bolsonarismo, eles têm o Bolsonaro como referência. E o que o Bolsonaro ficou fazendo 30 anos no Congresso? Né? Isso. Ele só ia para lá fazer isso. Então, o Trump é uma figura muito parecida nesse sentido, né? Ele vai para lá para produzir os cortes, para manter a massa ignária de homens de masculinidade frágil que adoram aquela postura patética dele, eu vou mudar tudo que tá aí, eu sou assim, eu falo o que eu penso, o que significa eu falo a merda que eu quiser sem nenhuma responsabilidade, né? Eu minto deslavadamente para defender, eu defendo a morte das pessoas sem a menor vergonha na cara, eu defendo a tortura sem a menor vergonha na cara e depois... Então, eles fazem isso. E aí, se você tivesse invertido, parece... Porque todas as respostas para todas as bobagens, mentiras e canalices que o Trump falou estão no discurso do Lula, né? Mas a cobrança em relação à questão da Palestina não foi só para o Trump. Foi uma cobrança que o Lula distribuiu para todo mundo. A cobrança em relação à COP30 também não foi nem só em relação à Europa. Pega, inclusive, a Rússia, a China, que também tem que chegar lá com um número aqui, porque ninguém vai aceitar. Ele faz a crítica, por exemplo, em relação à guerra da Ucrânia, ou seja, ele tem uma postura de firmeza sem abalar, né? Ele consegue falar tudo que ele pensa sem abalar tudo que é necessário que seja dito, sem abalar a perspectiva das relações bilaterais e multilaterais que tem com o BRICS, né? E a outra coisa é essa coisa de botar os fóruns que estão efetivamente tomando as decisões, que estão alterando a estrutura da geopolítica internacional para o melhor, né? Vou botar muitas aspas nesse melhor, mas que são o G20, a COP30, o BRICS. Ele fala, olha, é lá que nós estamos construindo essa frente internacional que tem, ele falou, acho que cento e tantos países, 110 países que já se associaram para o enfrentamento à fome e à pobreza. Então, né, que é a ação global para o enfrentamento à fome e à pobreza. Então, ele consegue fazer isso fazendo as cobranças, fazendo não é um discurso simplesmente, e essa palavra talvez nem se aplique, mas bonito e articulado. Ele é um discurso profundamente posicionado. Uhum. Ele distribui o recado para todo mundo. Você falou de enquadrar e botar na parede. A minha sensação é pegar... eu que sou professora, imagino logo, se eu fosse professora de sociologia, ou se eu desse aula de relações internacionais, eu ia pegar esse discurso, imprimir, distribuir para os meus alunos e falar, agora frase por frase, nós vamos construir 3 parágrafos explicando cada elemento desse, do que se trata, qual é a raiz histórica, porque também tem isso que é muito bem construído. Quando você falou a história do Bolsonaro, por exemplo, né, quando ele vai falar, ele fala do ponto de vista do processo histórico de alteração da qualidade da democracia brasileira, que está representada nesse fato histórico. Ele não está falando, é isso que você falou, não importa quem é o desgraçado. Nós tivemos 15 tentativas de golpe e nunca ninguém tinha sido punido. E agora nós conseguimos um processo interno que estamos ensinando para o mundo como é que faz.
em que a gente botou o nosso ditadorzinho e seus cúmplices no banco dos réus para responder pelos crimes que cometeram. Então, é a importância do processo histórico. Eu não estou falando disso para vocês porque isso é a minha disputinha eleitoral do ano que vem. Eu estou falando isso porque isso é importante para a história do Brasil e do mundo. E aí ele fala também, a extrema-direita que está crescendo no mundo, os candidatos autocratas entendam que há uma forma de enfrentar o que vocês estão fazendo. Então, a forma como ele fala, por exemplo, da perseguição aos migrantes, agora está botando a culpa nos migrantes, ele fala disso de um jeito que é muito elaborado, né? E é isso, é historicamente consistente, é factualmente consistente e é politicamente posicionado. Então, realmente espetacular, né? O cara é foda. E ali sobre o Trump, as mentiras são tão deslavadas, quando você toca nesse ponto, que chegou um momento em que a própria ONU teve que desmentir ele, né? Ele critica a ONU pelo teleprompter ali falhar, a ONU diz, não, mas quem opera o vídeo é a Casa Branca. É a Casa Branca, esse BO não é nosso aí, né? Para mim, ele fez aquilo ali para argumentar que ele ia improvisar, porque eu acho que o texto que ele tinha montado ficou minúsculo perto do que o Lula... Eu acho que ele não se preparou fortemente para encarar o que viria antes dele. E aí ele preferiu ir para o freestyle. Mas, diferentemente do Lula, o freestyle não é o caminho do Donald Trump. Ele não é um grande retórico. E aí ficou lá naquela postura desimportada, mentindo, olhando por nada. Eu acho que foi isso.